Minha nossa, torcedor santista, presta atenção porque o que vou te contar hoje é daqueles assuntos que podem mudar o destino do Santos nestes últimos jogos. Tem bastidor pesado, tem clima quente, tem gente sendo cobrada, tem crítica de comentarista famoso, tem polêmica com o jogador. E tem até a situação do Neymar sendo tratada como questão de vida ou morte dentro da Vila Belmiro. Mas calma, fica comigo até o final, porque tudo isso se conecta, e quando você entender o panorama completo, vai ficar claro porque o jogo de sexta-feira pode ser o mais importante do Santos em décadas. O empate contra o Internacional, que à primeira vista parecia um ponto importante fora de casa, acabou desencadeando uma explosão de críticas, pressão e um ambiente de tensão que tomou conta do clube. E não foi só entre torcedores, não. Dentro do Santos, nos bastidores e até nos programas esportivos, muita gente não gostou do que viu. A começar pelo comentarista Fábio Sormani, que simplesmente detonou a escalação, o desempenho e até escolhas individuais do técnico Juan Pablo Vojvoda. Segundo Sormani, o Santos fez um primeiro tempo tenebroso, desastroso e completamente incompatível com a postura que um time que luta contra o rebaixamento deveria ter. Para ele, não só o desempenho foi ruim, mas a decisão de Vojvoda de mexer em 7 peças acabou com qualquer entrosamento que o time vinha construindo após boas atuações recentes contra Palmeiras e Mirassol. Sormani foi categórico ao dizer que, pelo que apresentou, uma goleada do Internacional não teria sido nenhum exagero. Mas a crítica que mais repercutiu não foi ao treinador, e sim a um jogador específico, Vitor Hugo. O meia emprestado pelo Flamengo foi o principal alvo do jornalista, que questionou abertamente por que o atleta segue sendo utilizado como titular. Sormani afirmou que ele não joga nada, que é um a menos em campo, e ainda foi além, dizendo que deveria ser devolvido imediatamente ao Flamengo. Ele ainda destacou que a insistência em Vitor Hugo tira espaço de jovens da base, como Gabriel Bontempo, que vem chamando atenção e poderia estar ajudando muito mais neste momento decisivo. Para o jornalista, alguém precisa explicar quem indicou o jogador, por que ele foi contratado e por que continua atuando como se fosse peça insubstituível. Essas críticas externas encontraram eco dentro do próprio Santos, porque o ambiente já estava pesado antes mesmo dessa partida. A vitória do Fortaleza sobre o Red Bull Bragantino piorou ainda mais a situação, recolocando um adversário direto na briga para fugir do Z4 e aumentando a pressão sobre o Peixe. Com isso, o jogo de sexta-feira contra o Sport passou a ser visto internamente quase como uma final antecipada. E o Sport, que já está matematicamente rebaixado, chega sem pressão nenhuma, o que para alguns dirigentes é até mais perigoso. E aí entra outro ponto central, Neymar. O camisa 10 treinou, não sentiu dores e existe uma expectativa real de que ele esteja em campo mesmo sem estar nas condições ideais. Mas essa situação gerou um verdadeiro incêndio nos bastidores. Neymar pai ficou furioso com o vazamento da notícia sobre o problema no joelho do filho. Segundo ele, essa informação deveria ter sido tratada com extrema confidencialidade. Ele teria cobrado diretamente Marcelo Teixeira, porque a suspeita é de que o vazamento veio de dentro do clube. E também questionou Alexandre Matos. O clima entre os três ficou pesado, e isso só aumentou a tensão no momento em que o Santos precisava de união. Marcelo Teixeira foi questionado pela imprensa e acabou se pronunciando. Ele buscou manter uma postura mais tranquila e disse que existe esperança, mas que tudo dependerá do departamento médico. O presidente afirmou que Neymar treinou sem dores, o que já era um avanço significativo, mas reforçou que ninguém dentro do Santos cogita colocá-lo em campo se houver risco de agravar a lesão ou comprometer sua continuidade. Segundo ele, não é porque o Santos precisa de um resultado que vamos fazer algo anormal ou irregular que prejudique o jogador. Porém, apesar dessas palavras, nos bastidores existe a percepção de que Neymar está disposto a ir para o sacrifício, e que o clube, mesmo que não admita publicamente, sabe o impacto emocional e técnico que sua presença teria. Enquanto isso, Alexandre Matos também precisou se manifestar sobre o momento do clube. Com o Santos na 17ª posição e precisando vencer os últimos 3 jogos para escapar da Série B, o dirigente gravou um vídeo dizendo que o grupo está unido, comprometido e que acredita na permanência. Segundo ele, estamos lutando, trabalhando e temos a sorte de ter um grupo que se esforça todo dia. Matos também comentou sobre o motivo de ter aceitado o projeto do Santos, dizendo que sabia desde o início que seria uma missão extremamente difícil, mas que acredita no tamanho do clube e na importância de mantê-lo na elite. E essa confiança é necessária porque o Santos tem uma vantagem estratégica na tabela. Sport já está rebaixado, Juventude está muito perto disso e o Cruzeiro deve vir com time reserva na última rodada por causa da semifinal da Copa do Brasil. Para atingir os 45 pontos, o Santos precisa de 2 vitórias e um empate, algo perfeitamente possível, se jogar com intensidade e evitar erros como os do último jogo. Mas enquanto tudo isso acontece, Vojvoda segue sendo pressionado. A escalação contra o Internacional irritou demais quem acompanha o dia a dia do clube. A sensação é de que no momento tão decisivo o técnico não poderia ter arriscado tanto. O torcedor ficou com a impressão de que o Santos desperdiçou um jogo crucial, e a crítica de Sormani só reforçou esse sentimento. Internamente, algumas pessoas acreditam que o treinador precisa se posicionar melhor e mostrar mais firmeza nas decisões, principalmente em relação aos jogadores que não estão entregando o suficiente. E é nesse ambiente de críticas, cobrança, pressão externa e tensão interna que o Santos se prepara para um dos jogos mais importantes da sua história recente.
Um jogo que pode determinar não só a permanência na Série A, mas também influenciar o planejamento de 2026, incluindo a permanência ou não de Neymar. Agora, torcedor, eu quero ouvir você. Quem tem razão nessa história toda? Sormani exagerou ou disse exatamente o que precisava ser dito? Vitor Hugo deve seguir como titular ou precisa sair do time imediatamente? Neymar deve ir para o jogo mesmo sem estar 100%? E o trabalho de Vojvoda? Você acha que ainda dá tempo de recuperar a confiança? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é fundamental para entender esse momento do Santos. Estou esperando você. E torcedor, se a situação do Santos já estava pesada em campo e nos bastidores, agora entra em cena um capítulo inesperado que pode mexer com o futuro do clube muito além dessa luta contra o rebaixamento. Mesmo no meio desse turbilhão surgiu um interesse que ninguém esperava, e que está deixando muita gente dentro da Vila Belmiro ao mesmo tempo animada e preocupada. Porque não é qualquer clube, não é qualquer sondagem e não é qualquer promessa da base. Estamos falando do Real Madrid, sim, o gigante europeu, se encantando por Robinho Júnior e estudando um acordo espetacular com o Santos. Para entender a dimensão disso, é preciso lembrar que o Peixe hoje vive um dos momentos mais delicados da sua história recente. O time amarga a zona de rebaixamento, está em 17º lugar com 38 pontos, e cada jogo virou uma verdadeira final. Só que mesmo nessa tempestade, o Santos ainda consegue fazer aquilo que sempre fez, revelar joias. E Robinho Júnior está sendo tratado como a grande pérola da nova geração. Enquanto Neymar luta contra lesões, encara incerteza sobre o futuro e, inclusive, viu a negociação pela renovação esfriar depois do novo problema no joelho. Robinho Júnior virou o respiro técnico e emocional do time. O garoto não está apenas desempenhando bem, ele está influenciando os jogos, chamando a responsabilidade, fazendo aquilo que poucos atletas jovens conseguem fazer num ambiente tão pressionado. E essa ascensão não passou despercebida. Segundo informações exclusivas publicadas pelo Bolavip, olheiros do Real Madrid estão no Brasil acompanhando cada passo do jogador. Não é monitoramento superficial, não é observação à distância. É acompanhamento próximo, análise minuciosa e estudo real de uma possível transferência futura. Para um clube do tamanho do Real Madrid se movimentar assim, o nível de encantamento com o atleta precisa ser muito acima do comum. O Santos sabe que tem uma joia nas mãos, mas também sabe que vive um momento financeiro extremamente delicado. O clube não tem interesse algum em negociar Robinho Júnior agora, justamente porque ele virou peça fundamental nessa reta final do Brasileirão. É o tipo de jogador que não pode sair no meio de uma luta pela sobrevivência. Só que, ao mesmo tempo, existe uma compreensão interna de que o Peixe, com um orçamento limitado e uma necessidade urgente de reorganizar as finanças, pode se beneficiar muito de um acordo bem estruturado. E é nesse ponto que o Real Madrid entra com força. O clube espanhol não pensa em uma compra imediata. A ideia inicial seria um acordo de intenção, uma prioridade futura, um acerto que garanta preferência ao Madrid quando o Santos decidir negociar. Algo semelhante ao que o clube já fez com outras joias sul-americanas. Isso traria duas coisas importantes para o Santos: segurança financeira e autonomia esportiva. O jogador ficaria para a temporada inteira de 2026, podendo ser protagonista em um ano que pode marcar a reconstrução do Peixão, enquanto o clube já garantiria uma receita futura e importante para aliviar os cofres. Dentro da Vila, esse movimento gera dois sentimentos distintos. Alguns dirigentes enxergam isso como uma oportunidade única. Um acordo com o Real Madrid muda patamar, dá visibilidade, reforça a marca do Santos e ajuda financeiramente. Outros, porém, temem perder mais um talento cedo demais, repetindo capítulos que o torcedor conhece bem, como Rodrigo e Neymar, que brilharam e partiram rapidamente. Mas o que faz essa situação ganhar ainda mais peso é o contraste com o momento de Neymar. Enquanto o camisa 10 vive um período de dúvidas, lesões e indefinição, Robinho Júnior cresce, se destaca e vira objeto de desejo de gigantes europeus. Há quem diga nos bastidores que ele já é considerado internamente como projeto de referência técnica para 2026. E para um clube que luta desesperadamente para fugir da Série B, segurar uma joia como essa não é apenas desejo, é necessidade. E tem mais um detalhe que pouca gente sabe, mas que faz toda a diferença. O Real Madrid já tinha relatórios positivos sobre Robinho Júnior desde 2024, mas foi neste Brasileirão, mesmo com o Santos em situação complicada, que o clube espanhol intensificou o monitoramento. Isso porque, segundo os olheiros, o jogador demonstra algo que europeus valorizam muito: capacidade de decisão mesmo sob pressão extrema. O garoto não se esconde, não some do jogo, não sente o peso da camisa, e isso, para quem busca talento bruto, é o que mais importa. O Santos, por sua vez, tenta ganhar tempo. Sabe que um momento como esse não pode levar a decisões precipitadas. O clube precisa primeiro se salvar no campeonato, depois ajustar sua realidade financeira e só então tratar de negociações desse porte. Mas não há como ignorar: o interesse do Real Madrid é real, é forte e pode se transformar em um dos maiores acordos da história recente do clube. E agora, torcedor, eu quero te ouvir. O que você faria se estivesse no comando do Santos? Seguraria Robinho Júnior a qualquer custo para 2026? Ou aceitaria negociar em troca de uma garantia financeira que pode ajudar o clube a se reestruturar? E mais, você acredita que ele está preparado para dar esse salto gigante rumo ao futebol europeu? Comenta aí embaixo. A sua opinião é fundamental para esse debate.